Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um episódio da Universidade Leilão Imóvel. E hoje eu estou com um convidado super especial. Quero agradecer demais. Pessoal, não estranhe se eu chamar ele de professor, né? Foi meu professor da faculdade, então eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito e não tem como chamá-lo de outra forma, né? Vai ser meu eterno professor, aprendi demais com ele na faculdade. Mandei uma mensagem pelo LinkedIn para estar aqui conosco, me respondeu prontamente. Professor Edson Knipel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui falando de um tema super diferente. Eu nunca vi ninguém tratando sobre as questões que vamos tratar aqui hoje, referente a leilão e direito penal. É um tema muito carente, pouca gente falou disso, pouca gente tem ideia, inclusive, das consequências que podem ter questões que a gente vai tratar aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado e ninguém melhor para tratar desse tema aqui comigo do que você. Poxa, obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Salve, galera. Prazer falar com vocês também. Sempre bom ter essa oportunidade de relacionar direito penal com temas que também não são muito comuns, mas a influência penal tem. Para mim é uma grande honra, sempre à disposição. Obrigado, professor, mais uma vez. Professor, se apresente aqui para o nosso público, né, que é um público de leilão, um pouco diferente do público que você está acostumado. Tenho certeza que quem vem do mundo do direito, principalmente de São Paulo, né, das faculdades aqui de São Paulo, cursinho preparatório há uns anos atrás, te conhece, mas se apresente aqui para o nosso público, fale um pouquinho de você, da sua trajetória no direito, por que direito penal, né, da onde surge. Eu sei que na faculdade é um dos temas mais interessantes, o pessoal fica louco com o direito penal, das matérias que o pessoal mais gosta, mas poucas pessoas seguem profissionalmente nessa área, né? O pessoal acaba migrando depois mais para o direito civil, para o direito trabalhista, para o direito tributário, e o penal vira aquela paixão antiga de faculdade. Pois é. Bom, eu me formei em 98 na PUC São Paulo, depois fiz mestrado e doutorado lá também. Sou advogado criminalista, atuo desde 99 na advocacia criminal, já são 26 anos, e sou professor de Direito desde 2002, né? Comecei na FMU, hoje no Mackenzie, e também vários cursos de pós-graduação aqui em São Paulo, também no Brasil, curso preparatório, então tenho uma experiência larga nessa área penal. E atualmente a gente tem um projeto novo, que é o projeto da mentoria, um produto único no mercado, que é a mentoria na advocacia criminal, que se destina para jovens advogados, para profissionais que querem fazer uma transição na área, e também para aquelas pessoas que querem mais, querem escalar a advocacia criminal. Então, lá a gente ensina, com segurança, com confiança, atuar de forma estratégica também, encontrando bons clientes, escalando horários. Então, tudo isso acaba sendo importante. É um projeto novo que nasceu esse ano, e eu estou muito feliz, muito empolgado com ele. Então, professor, quem quer atuar na área criminal, que está vendo aqui o nosso episódio, é advogado ou já atua nessa área, como é que faz para te encontrar? Como é que faz para ver a sua mentoria? Né, se alguém tiver esse interesse, já deixa aí suas mídias sociais para o pessoal te achar, te encontrar. E para te perguntar de leilão também, quem tiver alguma dúvida, manda lá para o professor, né, Legal. que ele vai ter prazer em responder. Bom, é @prof.edsonKnipel, e lá tem o link para um formulário. O trabalho que a gente faz não é todo mundo que nós selecionamos para a mentoria, tem que ser alguém que tenha efetivamente ali um perfil adequado, tem que preencher um formulário. Depois desse formulário, se for o caso, a gente entra em contato para oferecer o programa. Então, prof.edsonKnipel, @prof.edsonKnipel no Instagram, é lá que tem as informações sobre esse programa, sobre esse projeto. É muito legal, super recomendo, de novo, foi meu professor na faculdade, esteve na minha banca de TCC da faculdade, depois me incentivou a fazer mestrado, então eu tenho certeza que foi um dos professores que me marcou, inclusive por isso está aqui, né, depois de tantos anos, e eu continuo tendo um carinho enorme. Então, de novo, pessoal, acompanhem lá o professor Knipel na rede social. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na mentoria, preencha o forms, né, para ver se também tem aderência ou não, que isso também mostra uma seriedade muito grande, é muito importante. Acho que esse papel, né, do mentor, de selecionar o público, às vezes, pô, percebe que não é para você, né, ele não quer tá ali para tirar seu dinheiro, ele está ali realmente para
te ensinar e para que a mentoria seja muito proveitosa. Inclusive, já me comprometi com ele aqui em off, os eventos de leilão que eu participar, a gente vai tentar levá-lo para falar sobre esses temas que a gente vai trazer hoje. Eu sei que vai aparecer vários convites, porque eu não vi ninguém falando do que a gente vai tratar aqui hoje. Professor, vamos dar início aqui ao tema, né? A gente vai falar de várias questões de direito penal relacionadas com leilão e quais podem ser esses desdobramentos. Primeira coisa, desculpe a minha ignorância, né? Eu sou especialista em leilão, atuo com leilão, sou um leigo em direito penal e por isso você está aqui. Então, eu estou aqui hoje até como curioso, aproveitando para tirar as minhas dúvidas também. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: o arrematante, quando ele dá um lance no leilão e ele acaba sendo vencedor, né? Ele arrematou aquele imóvel. Se ele não pagar a arrematação, existe alguma responsabilidade criminal por esse ato? Ele pode ser responsabilizado criminalmente por isso? Como é que isso funciona? Legal, vamos pensar o seguinte, a questão dele dar um lance e não efetuar o pagamento, né? Não pagar a arrematação. Nesse caso, geralmente, você vai ter um ilícito civil, você pode discutir isso na esfera civil, né? Agora, se houver fraude, essa conduta ela pode ser enquadrada como estelionato. Então, na verdade, vai depender da existência ou não de fraude. Então, a gente pode pensar no uso de artifício, o uso de ardil, seja eventualmente para impedir que aquele imóvel seja arrematado, então oferece um lance maior nesse sentido, para evitar que causa prejuízo, né? Lembrando que o estelionato precisa causar prejuízo. Então, havendo fraude, havendo o dolo de fraudar, é possível pensar no crime de estelionato. Agora, a caracterização, a prova disso é muito difícil. Então, vamos pensar que, sim, é possível se pensar em crime, porém, a prova ela acaba sendo de uma complexidade maior de se obter. Eventualmente, se eventualmente utilizar de laranjas, por exemplo, para fazer isso, você pode ter uma possibilidade de provar essa fraude de uma forma mais clara. Se for, por exemplo, uma situação de arrematação pública, por exemplo, existe um crime no Código Penal que chama fraude em arrematação pública, que é o artigo 335 do Código Penal. Então, assim, a resposta dá para pensar, mas a questão da prova ela acaba tendo ali um peso maior, uma dificuldade maior em relação a isso. Legal. Vamos entender o que seria essa arrematação pública, tá? Vamos dividir aqui os dois temas para falar sobre os dois crimes que a gente enxerga como possibilidade do arrematante que dá um lance pensando em fraudar o leilão e no outro que dá um lance no leilão, porque todo leilão ele é público, né? É conduzido pelo leiloeiro oficial, que tem lei própria, etc. Então, vamos supor, eu estou participando de um leilão de um banco, né? Um leilão extrajudicial regido pela lei de alienação fiduciária. Eu dei um lance não pensando em fraudar, tá? Eu dei um lance, depois eu vi, aquele imóvel não é tão bom, não sei o quê, e não pago. Poderia ser caracterizado nesse crime que você falou do leilão público, né, de atrapalhar, impedir, etc. Existe essa possibilidade? A fraude à arrematação pública é prevista no 335 do Código Penal. Então, assim, seria aquela asta pública promovida pela administração pública ou por entidade paraestatal. Nesse caso, dá para pensar no artigo 335 do Código Penal. Existe essa possibilidade, então, por exemplo, no texto do artigo 335, tem lá, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. É um crime de menor potencial ofensivo, a competência é do juizado especial criminal, né? Agora, a fraude, ela também está presente no delito de estelionato. Então, aqui, se nós não tivermos a possibilidade de enquadrar no 335 do Código Penal, sobra a ideia do crime de estelionato no artigo 171 do Código Penal, e a diferença que a gente tem de um para outro, por exemplo, é que no estelionato precisa de representação. E isso, muitas vezes, as pessoas deixam de oferecer representação. Noticiam o fato à autoridade policial, não representam, e o prazo para representação é curto, é 6 meses após o conhecimento da autoria criminosa. Já no crime de fraude
em arrebatação pública, a gente tem um crime que é de ação penal pública incondicionada. Então, aí não teria a questão dos 6 meses. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha uma situação de enquadramento. A discussão acaba sendo para isso. Acaba sendo entre o estelionato também esse crime de fraude em arrematação pública. Simular lance para elevar artificialmente o preço, desistir do pagamento com o dolo de prejudicar o processo de leilão, né? Utilizar terceiros para que tumultuem o leilão. Então, aqui a gente pode ter essa possibilidade. Agora, de qualquer forma, você tem ali a possibilidade de pensar também num dolo específico, tem que existir um dolo de causar prejuízo. Tá bom. Professor, vamos aqui dar uma dica para os nossos amigos leiloeiros. Sei que vários acompanham o nosso episódio, né, nos assistem. Então, aconteceu num leilão desse leiloeiro. Ele deve representar, ele deve fazer um boletim de ocorrência narrando esse fato. Como é que ele deve proceder, inclusive para servir como uma medida para que isso aconteça outras vezes? Como é que isso funciona? Que dica você poderia dar para os leiloeiros de como agir nesse tipo de situação? Essa situação, Daniel, eu penso que o ideal seria procurar um advogado. Por quê? Porque a fraude civil está presente. Porém, a fraude penal é necessário que haja um olhar mais técnico. Porque muitas vezes você pode observar aquela situação e notar que, na verdade, não houve o dolo de prejudicar. Então, assim, não foi simulado o lance para elevar artificialmente o preço. Não se desistiu do pagamento com o intuito de prejudicar o processo. De repente a pessoa fez o lance, imaginou que pudesse pagar e não conseguiu pagar. Né? Ela agiu de forma imprudente, agiu de forma impensada. Isso não caracteriza crime. Então é necessária a comprovação do dolo. Claro, o leiloeiro pode, eventualmente, ir lá no distrito policial, pode narrar o que aconteceu, né? E aí tem uma dificuldade, porque é um tema que as delegacias de polícia também não estão acostumadas a receber. Então, levar esse fato lá, geralmente você vê, poxa, é crime, não é? Fica aquela situação mais discutível, o leiloeiro não vai ter como argumentar. O advogado vai. O advogado faria por petição, né, uma notícia crimes, levaria lá, despacharia com o delegado, despacharia com o escrivão. Esse ato de representar na delegacia de polícia, pedindo instalação de inquérito policial, é muito comum para nós que atuamos na área criminal. Né? Então, eu vejo assim, o leiloeiro pode fazer sozinho? Pode. Né? Só que vai ter uma dificuldade que talvez ele supere com mais facilidade essa dificuldade com a presença de um advogado. Então, aí é necessário linkar isso. A presença de um profissional habilitado, né, que estudou, se preparou para isso, assim, é o que a gente sempre aconselha aqui, inclusive para acompanhar as arrematações, inclusive para não cometer esse tipo de crime, né, de dar lance e não pagar, às vezes de tumultuar. Hoje não existe mais, mas eu sou de uma época que tinha leilão presencial que o pessoal dava cheque falso, né, para pagar a arrematação, que também é outra questão. Estelionato puro. Aí, entendeu? Então é importante esse tipo de coisa, e é importante para os leiloeiros, sim, criarem um mecanismo para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? De novo, pelo que a gente está conversando aqui, é algo difícil, não é algo tão palpável, principalmente quando a gente trata de leilão extrajudicial. No leilão judicial você tem uma vantagem, né, professor, que você pode ali, depois no auto de arrematação, peticionar nos autos para que o juiz tome as providências que ele ache necessário, cabível, então também seria um trâmite um pouco mais simples, né? Sem dúvida. A cautela é necessária, a verificação é necessária para evitar esse tipo de problema. Legal. Então, acho que para os arrematantes, eu acho que essa é uma dúvida que fica. Pessoal, assim, vamos dar lance de forma consciente, vamos estudar bem os processos de leilão, né, estrutura, fazer uma análise mercadológica bem feita, para evitar esse tipo de coisa. Né? O leilão que alguém dá lance e não paga é péssimo, é ruim para todo mundo. E o cara que frauda leilão, então nem se fale, né? É muito pior. Aí, de novo, a pessoa está cometendo crime e, de novo, eu acho que os leiloeiros, as pessoas,
que se sintam prejudicadas têm sim que buscar o seu direito. De novo, apesar de ser difícil de comprovar pelo que o professor está falando, é bom tentar dar uma aprofundada para a gente evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá bom? Professor, continuando na figura do arrematante, né, que aqui é grande parte do nosso público. Uma prática que acontece bastante hoje no mercado de leilão é a cotização na compra de imóvel. E a gente tem aqui alguns episódios tratando sobre cotização, e existe uma forma de cotização que bastante gente faz, que me chama atenção por alguns motivos, e eu quero saber se existe alguma implicação criminal em relação a isso. Arrematamos um imóvel, eu e você, tá bom? De forma cotizada, 50% seu, 50% meu, mas esse imóvel fica só no meu nome. Eu registro na matrícula, sai toda a documentação, carta de arrematação ou escritura no nome do Daniel, e depois o registro na matrícula em nome do Daniel. Essa prática, a gente pode enxergar algum ato criminoso, principalmente algum tipo de crime fiscal contra o fisco? Como é que é isso? Então, vamos lá. Nessa situação, em relação ao direito penal, a gente pode pensar em algumas implicações que podem surgir aqui. Falsidade ideológica, né? Então, aqui é lançada uma realidade jurídica que não corresponde à verdade. Então, falsidade ideológica, artigo 299. E, eventualmente, se houver a redução ou supressão de tributo, no artigo 1º da Lei 8137/90, a gente pode chegar, sim, no crime tributário. Como é que fica a situação se houver a falsidade ideológica para alcançar o crime tributário? O crime tributário acaba absorvendo a falsidade ideológica, não responde pelos dois, responde somente pelo crime tributário. Essa situação pode acontecer e depende muito de como que foi a estrutura realizada, a estrutura empreendida para que acontecesse isso. Uma situação que pode, eventualmente, trazer ali uma solução para isso. Formalizar a participação desses cotistas por meio de contrato escrito, é uma forma que poderia evitar a alegação de fraude. Declaração correta da participação de cada um no imposto de renda, porque isso, se o imóvel foi cotizado, você vai ter investimento de duas pessoas, saiu recurso de duas pessoas. Então, assim, essa declaração correta no imposto de renda e evitar estruturas que possam ser interpretadas, eventualmente, como forma de ocultação patrimonial. Esse, na verdade, é o principal problema. Dependendo da estrutura que foi realizada, você pode ter ali uma situação de ocultação patrimonial, uma tentativa de ocultação patrimonial. Se houver uma formalização contratual, se houver efetivamente lançamento devido, e existe a dificuldade, porque o imóvel está averbado, está registrado no nome de uma pessoa só, isso pode, eventualmente, descaracterizar o ilícito penal. Porque eu não estou ali suprimindo ou reduzindo tributo. Mas existe a possibilidade também de se enxergar um ilícito civil. A gente está tratando de questões que, assim, é possível chegar ao direito penal? Até é. Mas quem vai cuidar dessas relações, quem vai orientar, quem vai disciplinar essas relações, em primeiro lugar, é o próprio direito civil. O direito penal entra aqui em situações mais graves, a gente está falando de fraude, está falando ali, eventualmente, de um uso de meio para sonegação. Aí você pode, eventualmente, encaixar o direito penal. Entendi. Então, na verdade, o ideal é que se formalize isso de alguma forma. Tem muita gente que usa até um instrumento de empréstimo, um contrato de empréstimo para justificar essa movimentação de dinheiro, né? Sai da minha conta, tudo bem, não estou na matrícula, mas eu fiz um empréstimo para outra pessoa, ela foi lá, pagou e depois devolve o recurso. Então, assim, a dica que você daria é precaução, na verdade, né? Faça isso de forma estruturada, né? E aí existem mecanismos, a própria SCP é um mecanismo que serve, dependendo de como você quer cotizar, né? A própria SPE é outra que já é um pouco mais complexa, porque entra na questão empresarial. Mas então a dica que você daria de novo, é difícil de conseguir caracterizar, mas
se pegar uma lupa, se for uma movimentação muito grande, ou várias movimentações nesse sentido, né, tem arrematante aí em série que compra cotizado 30, 40, 50 imóveis. Isso poderia criar um olhar principalmente para o fisco, analisar essa questão com mais cuidado e caracterizar essa questão de fraude, principalmente se não tiver o recolhimento de imposto de forma correta. Ou, eventualmente, o registro sem nome de um laranja, isso pode trazer problema também. E aí existe a possibilidade do crime fiscal mais caracterizado, porque aí fica evidente a ideia de ocultação patrimonial, né? Então, são esses pontos que devem ser evitados, são esses pontos que devem ser rechaçados. A questão da estruturação, da operação, a questão da formalização por meio desses instrumentos que você disse, tudo isso dá respaldo, tudo isso acaba chancelando a possibilidade da gente pensar em algo que é uma operação regular, como de fato é, mas ela pode ser aplicada, ela pode ser realizada com uma vontade fraudulenta. E aí também entra em cena o direito penal. Professor, nesse caso também é preciso a questão da vontade para ser considerado crime ou não? Sim, Só o ato, sim. dolo. Tá Né? bom. A supressão ou redução de tributo, dentro daquelas condutas previstas no artigo 1º da Lei 8137/90. As condutas são supressão, redução, e os meios de execução previstos ali no artigo 1º da Lei 8137/90. Legal. Mantendo esse tema de contrato, cotização, outra coisa que eu vejo bastante gente falando e fazendo no nosso mercado é o famoso contrato falso de locação para comprovar renda, principalmente para comprar imóvel financiado em leilão. Essa prática também seria um crime claro? Esse contrato fraudulento? Qual que pode ser a implicação para quem faz esse ato, tanto para quem gera o contrato sendo locador e para o locatário? Contrato falso por si só, da falsificação de documento particular ou falsidade ideológica, conforme o caso. Se isso acaba sendo uma infração antecedente de outra que venha a ser praticada, eu posso pensar até mesmo em lavagem de capitais. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho estelionato, né? Primeiro tem a falsidade ideológica. Em tese, eu conseguiria ligar aqui com o estelionato, né? E o estelionato também absorve o falso. Mas, dependendo do que vier depois, se isso foi utilizado para a prática de outro crime, eu posso chegar, inclusive, na possibilidade de pensar em lavagem de capitais quanto a esse contrato falso, se houver também intenção de ocultação, de simulação da origem, eventualmente, daquele bem, da disposição, tudo isso acaba sendo possível em relação à tipificação. Diria, falsidade, com certeza, o crime de falso, gerou prejuízo, estelionato, e se isso for uma infração antecedente de outra que venha a ser praticada, a gente pode pensar até mesmo em crime de lavagem. E quando a gente pensa nesse ato, de novo, em tese você está prejudicando o banco que você vai fazer essa alienação, né, essa compra desse imóvel, esse empréstimo do recurso. E aí seria um cuidado que o banco teria que tomar nesse caso, aprofundar para tentar enxergar esse crime. Como é que seria isso na prática, na verdade? Porque também é algo complexo de caracterizar como crime, né? Essas empresas que trabalham muito com relação de consumo, seja banco, seja plano de saúde, eles têm uma investigação interna que normalmente chega a alguns resultados. Então, vamos pensar, se for uma operação só, talvez passe batido. Dependendo do volume de operações, isso pode gerar um alerta, o próprio banco começa a verificar o que está acontecendo em relação àqueles documentos que foram apresentados. Eventualmente, em caso de inadimplência, eventualmente em caso de volume de contratos apresentados, tudo isso pode chamar atenção. E é startada uma investigação interna. E essa investigação interna pode mostrar que, na verdade, ali você tem a fraude. Mais difícil acontecer uma investigação se a gente estiver falando de empresas menores, né? Mas bancos, planos de saúde, enfim, cooperativas, você vai ter ali uma estrutura maior que possa revelar essa fraude.
Esse contrato fraudulento para comprovar renda, em tese, ele deveria estar também declarado no imposto de renda. Isso também poderia ser um problema pensando em um crime fiscal ou Na não? verdade, não, porque ele é fraudulento, né? Então, na verdade, não seria uma ocultação para a Receita. Na verdade, naquela declaração existe algo que não tem veracidade. O contrário seria, se o contrato fosse real, não declarado, a gente poderia pensar eventualmente no crime fiscal. Mas da forma como você traz, não. Nesse caso, não. Tá, então vamos aproveitar esse gancho. Falando de fisco, vamos ficar nesse tema aí, crimes fiscais. Se eu arrematar um imóvel e não declarar esse imóvel no meu imposto de renda, aí sim eu estaria cometendo um crime. Sim, a omissão de declaração de bens, havendo supressão ou redução de tributo, e nesse caso é necessário recolher o tributo, nesse caso você tem ali a possibilidade de pensar em crime fiscal no artigo 1º da Lei 8137/90, já que você tem ali a supressão ou redução de tributo. Ainda que não haja supressão ou redução de tributo, tem o artigo 2º. E o artigo 2º prescinde da supressão ou redução de tributo. Não é necessário que haja a supressão ou redução de tributo. Legal. E outra coisa, pessoal. Sim, comprou imóvel, é um negócio que tem um valor agregado, pelo amor de Deus, né? Declara no seu imposto de renda, até porque isso vai cruzar com a informação do leiloeiro, se for um leilão de banco com o próprio banco. Então, assim, não vale a pena com esse tipo de risco. Sempre façam a declaração dos imóveis que você arrematou e das transações imobiliárias que vocês estão fazendo. É a famosa economia burra para você colocar a lente do binóculo do fisco em você, né? Então, vamos lá. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Professor, agora eu queria entrar em um outro tema que eu acho muito importante e poucas pessoas tratam, que é sobre a possibilidade de um bem ir a leilão num processo criminal. Assim, inclusive, muitas pessoas me perguntam isso. E já viu acontecer leilão em processo criminal? Como é que funciona? É o mesmo trâmite? Fala um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Vamos lá. No processo penal, nós temos ali medidas assecuratórias, que são aquelas que vão ter uma garantia real. Então, podemos falar em sequestro, podemos falar em arresto, podemos falar em hipoteca legal, e uma medida mais nova, não dá para dizer que ela é nova, porque já tem bastante tempo, é a chamada alienação antecipada. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em sequestro, o sequestro recai sobre bem imóvel, né? Recai sobre bem imóvel, adquirido com os proventos da infração. Então, na verdade, eu vou ter ali proventos da infração, e eu vou ter a possibilidade de pensar nessa forma de medidas assecuratórias. Bom, tem alienação antecipada. A alienação antecipada pode acontecer se houver uma necessidade de preservar os bens de deterioração ou depreciação. No caso do imóvel, vai ser mais difícil a gente pensar nessa ideia de alienação antecipada. Seria mais fácil a gente pensar num carro, por exemplo. Carro apreendido. O processo dura 10 anos. O valor que ele tinha há 10 anos atrás não é o mesmo que ele vai ter hoje. Então, assim, a alienação antecipada é mais fácil encaixar em relação à ideia de veículo, por exemplo. Imóvel é mais difícil, mas dependendo do tempo de duração do processo e dependendo de como eu possa provar que, na verdade, aquele bem está se deteriorando, eu posso pensar em alienação antecipada. Agora, o sequestro, como sendo medida assecuratória, tem uma averbação na matrícula do imóvel, impede a alienação desse bem até que haja decisão judicial, né? Bom, se houver condenação, aquele bem ele passa a ser definitivo. E aí você vai ter o leilão. Esse leilão pode acontecer tanto no sequestro como na alienação antecipada. E o procedimento do leilão acaba sendo um procedimento comum, não tem muita mudança em relação ao leilão que acontece no processo penal. Mas tem a ver com os proventos obtidos com a prática criminosa.
E, às vezes, o imóvel pode ser obtido com a prática de conduta criminosa. É uma situação, Daniel, que, na prática, ninguém está muito acostumado a lidar. A gente trabalha para uma empresa muito grande, que tem ali uma situação como vítima de crime que é constante. Quando a gente pede sequestro, quando a gente pede alienação antecipada, o juiz não decide. Fica lá parado o pedido. Acabou o processo, mas tem alienação antecipada, o sequestro, aí vai lá e resolve, né? Mas, assim, com uma sentença definitiva, uma sentença, pelo menos, de primeiro grau na mão, né? E aí é uma situação que, na verdade, o cartório bate cabeça, o juiz bate cabeça, ninguém está muito acostumado no direito penal, no processo penal com isso. É uma situação que sempre traz problema, né? Já aconteceu, por exemplo, de ter leilão sobre bem cuja devolução estava determinada por juízo civil. Esse é um tema que eu quero aprofundar depois. Esse é um Então, tema assim, interessante. Significa que, na verdade, não deveria ir para o leilão. O bem tem que ser devolvido. E vamos pensar, o Daniel, que, na verdade, quem tomou medida na esfera civil seja um terceiro de boa-fé, que não tem nada a ver com isso. Mas já que houve uma fraude contra credores, uma fraude de execução, ele foi lá, foi reconhecida essa fraude, o imóvel é dele. Tem que parar imediatamente o leilão. Só que, assim, às vezes o imóvel já está leiloado, e aí? Né? Esse é um ponto. Já teve uma situação que aconteceu conosco, com um cliente, essa situação é interessante de falar, que é o seguinte, eles venderam uma construtora, né? Então venderam imóveis para algumas pessoas que não conseguiram fazer o pagamento. E essas pessoas respondiam para o processo crime. E volta e meia, o juízo criminal perguntava, e aí, como é que está o apartamento? A consultora ia lá, respondia ofício. Como é que está o apartamento? Está no ofício. Né? E aí parou de perguntar. Eles não pagaram, quem comprou o apartamento não pagou as parcelas, a consultora foi lá e tomou de volta, e vendeu para outro. Depois que vendeu para outro, veio a sentença criminal determinando a perda do bem imóvel. Poxa, mas espera aí. Não tinha nenhuma medida securatória. Olha a importância da medida securatória, né? Não tinha nenhuma medida securatória mandando guardar o bem. Vendi. Só que, na verdade, o que acontece? Aí volta na situação de especialista que você falou, Daniel. Quem fez a manifestação ali foi advogado do cível. E o recurso seria apelação. Apresentou uma manifestação. O juiz falou, olha, isso aqui não é embargos, não é nada, então, assim, mantenho. Quando chega para a gente, o negócio já estava quase para ser tomado, né? Imagina a construtora, o rebu que ia dar, né? Ter que chegar para as pessoas morando no apartamento. Olha, eu vou ter que aqui tirar vocês, porque, olha a situação. Aí a gente teve que impetrar mandado de segurança, teve que fazer um monte de coisa, e por outro caminho, no fim das contas, a gente conseguiu reverter, mas foi um risco gigantesco. Então, esse é um ponto importante também na atuação. É necessário, quando se mexe com um sequestro, quando se mexe com a alienação antecipada, ter profissional que esteja acostumado com isso. Vou aprofundar nesse tema que eu acho bem legal e bem importante. A importância do gravame de sequestro na matrícula do imóvel está aí, né, professor? Porque ela vai trazer a publicidade para que todos tenham conhecimento. Então, vamos lá. Se eu tenho interesse em comprar um imóvel, puxo a matrícula desse imóvel e vejo constar lá um sequestro criminal no bem, de novo, luz amarela, né? Luz amarela piscando, eu tenho que tomar muito cuidado em realizar a compra desse imóvel, que eu posso ter um problema gigantesco lá na frente. Inclusive, aconselhamos a não comprar, né, no mercado tradicional. Sem dúvida. Né? Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do sequestro propriamente dito.
Então aconteceu tudo que você falou, existe lá uma marcação na matrícula, um gravame de sequestro criminal. Vamos tratar sobre um imóvel em um condomínio edilício, por exemplo, igual você estava falando aí. E como a pessoa está presa, né, não está provendo ali o pagamento do condomínio, o condomínio também executa a dívida condominial na esfera civil, por exemplo. Tá? E leva esse bem a leilão, né, penhora, faz isso certinho, até porque o sequestro não impede nenhum outro tipo de gravame na matrícula do imóvel, então é possível colocar ali uma disponibilidade, uma penhora, problema nenhum em relação a isso. Aí a gente chegaria naquele momento complexo. Justiça Civil vai levar esse bem a leilão. Como é que isso funciona, professor? É uma precaução que eu tenho que tomar se eu quero arrematar esse imóvel? Esse sequestro criminal ele vai prevalecer sobre a penhora civil? Eu posso arrematar e pedir para resguardar esse dinheiro para que ele vá para o processo criminal, por exemplo? E aí é outra questão que eu acho legal a gente tratar. É, esse dinheiro do leilão criminal vai para onde? Como é que isso funcionaria? E se fosse num caso civil? Seria possível eu realizar essa arrematação e pedir a baixa desse sequestro depois? E aí, como é que funcionaria? Eu posso pedir para o juiz civil? Eu tenho que pedir para o juiz do processo criminal? Eu peço para o juiz da justiça civil oficial, o juiz da justiça criminal? Então, assim, queria te ouvir com relação a tudo isso. Sem dúvida. E a questão a questão temporal aí é muito importante, né? Quem determinou a restrição primeiro? Se forem restrições compatíveis, você vai ter que levantar a restrição tanto na esfera civil como na esfera criminal. Se elas não forem compatíveis, eu teria que verificar, na verdade, quem decretou primeiro, porque às vezes tem uma decisão mandando devolver e tem outra mandando leiloar, por exemplo. Aí você vai ter que pensar na questão temporal, vai ter que pensar na questão da via própria para discutir isso. Porque vamos pensar o seguinte, Daniel, tudo isso que a gente está falando, na verdade, tem a ver muito com o direito civil. Com certeza. A atuação criminal é uma atuação subsidiária. Vamos imaginar que houve fraude contra credores, por exemplo. O credor foi lá e falou, o imóvel é meu. Essa operação aí, essa venda, ela tem que ser desfeita. Vamos imaginar que esses que fraudaram também estão respondendo por crime no processo penal. E vamos imaginar que esse bem que estava sendo objeto na esfera civil acabou sendo, sei lá, sequestrado. E aí você tem um leilão, ou uma alienação antecipada e você tem um leilão. Na verdade, o que está acontecendo na esfera criminal não pode acontecer. É incompatível. Porque, na verdade, já se provou na esfera civil que houve fraude contra credores. Eu tenho que preservar o terceiro de boa-fé. No processo penal, qual vai ser a consequência? Bom, quem praticou o crime vai ter que ter outro bem, que garanta, eventualmente, indenização. E aí, já respondendo para você, indenização, pagamento da pena de multa que vai para o Estado, tudo isso se dá com esse bem apreendido. Quando a gente fala em medidas securatórias, são medidas que vão assegurar futura indenização, futuro pagamento de multa no processo penal. Na verdade, a minha grande preocupação e a minha grande dúvida, inclusive a gente tratou aqui um pouco sobre essa questão, né, com o Tiago, num episódio que a gente tratou sobre gravames, é na questão com relação à baixa do sequestro criminal, da matrícula. Por que disso? De novo, é muito mais fácil, é muito mais palatável nós vermos leilões judiciais na esfera civil, na esfera trabalhista, do que na esfera criminal. Na esfera criminal é uma exceção. Acontece, eu já fiz leilão, por exemplo, em processos criminais de veículo, de imóveis, principalmente na Justiça Federal, né, que são crimes normalmente fiscais, tal. Então acaba acontecendo alguns leilões ali. Mas a minha dúvida é se esse sequestro, essa marcação de sequestro na matrícula do bem e ele ser levado a um leilão civil, por exemplo, se eu tenho que me preocupar, seria um impeditivo de eu realizar essa arrematação, por não conseguir, por exemplo, dar baixa nesse sequestro criminal. Tem que dar baixa. Mas eu conseguiria dar baixa?
não teria nenhum impeditivo normal, peticiono lá no processo criminal, peço a baixa, ele, como foi expropriado num processo civil, o juiz criminal daria a baixa nessa restrição de sequestro criminal, por exemplo. Vamos dizer assim, o gravame que advém do processo criminal, só o juízo criminal pode dar baixa. Tá bom? Então, Essa é uma informação super importante. Então, o único juiz que teria autonomia para dar baixa em um gravame criminal seria o juiz do processo criminal. Porque ele vai avaliar a situação e vai verificar se é o caso ou não. O juízo civil não pode revogar, não pode cancelar uma decisão criminal. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter ali a necessidade de peticionar, né, no processo criminal, apresenta documentos que comprovem, eventualmente, a arrematação, comprovem, eventualmente, a quitação da dívida na esfera civil, né, demonstra boa-fé e ausência de vínculo com os fatos criminosos. Legal. Tendo tudo isso, se dá a baixa do gravame pelo juízo criminal e o bem fica livre na esfera civil. Tem uma situação particular, Daniel, bloqueio de bens. E esse bloqueio de bens pode recair sobre bem imóvel. Né? E o bloqueio de bens também visa garantir futura indenização. E esse bloqueio de bens ele pode acontecer tanto na esfera penal como numa ação civil pública, por exemplo. E pode acontecer nos dois. A gente tem casos de cliente no escritório bloqueado tanto na esfera criminal como na ação civil pública. Se for o caso, por exemplo, de um imóvel arrematado que tenha bloqueio na esfera criminal e na ação civil pública, você vai ter que providenciar 2 desbloqueios. E aí volta naquilo que você falou, o cuidado que deve se ter ao arrematar alguma coisa. Porque isso pode gerar um problema muito sério. Principalmente um problema temporal, né, professor? Assim, o arrematante, o investidor que visa lucro, o tempo é dinheiro na mesa. Então, ele tem sempre muita celeridade em dar baixa nesses gravames que constam na matrícula para conseguir deixar ela limpa para vender esse imóvel. Então, na verdade, viu o sequestro criminal na matrícula, acende a luz amarela, porque assim, você vai conseguir dar baixa, mas é uma coisa que pode levar um certo tempo, porque você terá que conseguir, na verdade, um ofício do juiz criminal pro cartório de registro de imóveis para dar baixa nessa matrícula, correto? A gente fala em sequestro, mas pode ser alienação antecipada, pode ser bloqueio. E assim, o que você falou é verdadeiro. Só que vai que o juiz criminal, por alguma razão, não libere. É isso que eu ia te perguntar. Existe essa possibilidade? Porque, assim, isso é super importante, pessoal. É um tema muito delicado e, assim, eu já vi alguns leilões com marcação de gravame na matrícula de sequestro criminal, por exemplo. Acontece com muita frequência? Não, mas acontece. Se o juiz criminal não liberar, por algum motivo, por exemplo, eu poderia, sabendo que existe um sequestro criminal, pedir a preservação dos valores arrecadados no processo civil, na prevalência do processo criminal, do bem do interesse público, por exemplo, para resguardar esses valores, para que o processo criminal depois venha e pegue esses valores para liberar, por exemplo, o sequestro ou o gravame que consta no imóvel? Isso é extremamente incomum. Eu penso que sim, mas aí precisaria verificar na prática. É aí que tá, não dá para contar com isso. Legal. E aí é uma situação que assim, isso aí eu resolvo, isso aí é só peticionar. Primeiro peticiona, primeiro resolve, primeiro se informa, para depois você verificar, que às vezes as coisas não são tão simples como aparecem. E às vezes o olhar do civilista pode ser, é só peticionar. Não, não é só peticionar. Você depende de uma liberação. Né? Então vamos pensar, poxa, o coitado do arrematante que está lá, né? Passa por uma situação como essa, depois vai ter que contratar advogado, e vai ter que brigar na esfera criminal. Se eventualmente não for liberado em primeira instância, tem recurso, Ó, a conta vai ficando alta.
Se acontecer com você, não me contrate, entendeu? Não tenho experiência nenhuma para fazer isso. Contrate um profissional do direito penal, no direito criminal, e vai ter muito mais essa expertise para fazer esse tipo de pedido, né? Então, de novo, é importante as especialidades, por mais que eu entenda bastante leilão, seja minha área de domínio, é, a gente cai num processo completamente diferente do que a gente está acostumado, inclusive com peças com nome distinto, prazos diferentes. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Então, professor, a sua dica, viu um gravame criminal na matrícula? Atenção, tome muito cuidado e, de preferência, tente descobrir antes quais vão ser os desdobramentos disso para ter uma arrematação segura. Consulta um criminalista para que possa te dar uma certeza, uma segurança maior. Agora, certeza total é a hora que o juiz criminal baixar o gravame. E isso, assim, ele deve baixar o gravame? Deve. Dá para garantir que ele vai baixar o gravame? Não. Né? Na verdade, assim, é um negócio a ser evitado. Tá Do bom? ponto de vista de segurança, é um negócio a ser evitado. Não, essa dica é importantíssima, pessoal. Então, de novo, acho que viu alguma coisa que foge da normalidade, principalmente relacionada a direito penal, direito criminal, de novo, grifa lá na matrícula, preste atenção e procure a opinião de um especialista, tá? Porque, de novo, em tese, na teoria, deveria sim dar baixa nesse gravame criminal, mas na prática pode ser algo complexo, né? Porque a gente vai estar na dependência de um juiz que pode ter um entendimento diferente, e se acontecer isso, você vai ter que recorrer para o tribunal. Vai, assim, eu não tenho nem ideia de tempo, mas isso muito provavelmente vai atrasar consideravelmente a sua arrematação e podendo corroer a sua lucratividade. Então, de novo, encontrou com isso aí numa matrícula que você está analisando, tome cuidado. E assim, tome cuidado não é não arremate, né? Aprofunde para ter o máximo de segurança possível para fazer um bom negócio. É isso aí. Ótimo. Mais alguma questão com relação a esses gravames, professor, que você gostaria de falar? Eu acho que é isso, acho que explorou bastante coisa. Passei esses exemplos de questões práticas que a gente já vivenciou no escritório, acho que é por aí. Professor, aproveitando aqui uma dúvida que eu acho importante. Hoje os arrematantes, né, têm o costume de baixar processo, existe aí algumas ferramentas, inclusive, que baixam o processo. O processo criminal, ele corre em segredo de justiça. Nem sempre, Não? Nem não, sempre, olha. nem sempre. Legal. É, mas se esse processo estiver em segredo de justiça, como é que eu, tendo interesse, né, nesse desdobramento, como é que eu faria para visualizá-lo? Que dica você pode dar? Vai peticionar, juntando procuração, explicando a situação, e que, tendo aparecido o gravame na matrícula, tem que entender exatamente o que está acontecendo. Pede vista dos autos. Então, na Legal. verdade, vai ser um terceiro interessado no processo crime. O juiz deve dar a vista dos autos para que haja essa possibilidade de consulta e verificação do que está acontecendo. Legal, então na verdade entraria ali com um advogado, vai precisar de advogado para fazer isso, de preferência, de novo, um especialista, né, na área para fazer esse pedido, para ter acesso, para fazer essa análise preliminar. Pessoal, nada de arrematar imóvel que tem esse tipo de situação sem olhar o processo, né? Não, sim, é assumir um risco gigantesco. Então, de novo, viu que existe um processo, principalmente criminal, que foge à normalidade, é preciso analisar com muito cuidado. Até porque, Daniel, não é comum que haja medida securatória. Se tem medida securatória, geralmente você tem ali indícios que são mais veementes, indícios que são mais fortes da prática de crime, né? Não se tem uma boa vontade com medidas securatórias no processo penal, justamente porque não é expertise do juiz criminal. Ele está ali tomando medidas para assegurar a indenização. Se a gente está falando de indenização, a gente está falando de direito civil, processo civil. Não é a praia dele. Se ele foi lá e decretou, é uma situação que demanda um cuidado maior, demanda uma postura mais cautelosa.
esse valor também, eu posso estar falando uma besteira, desculpe, né? E por isso eu quero abusar aí dos seus conhecimentos. Existe a possibilidade também de ser assegurado para aquele fundo penitenciário, né? Isso. O fundo penitenciário, na verdade, é o fundo que vai garantir o pagamento da multa. A Tá, multa destinada para lá. entendi. Então, na verdade, é, poderia assegurar as duas questões, tanto a questão indenizatória no civil para quem foi lesado, prejudicado pela prática do crime, como para o Estado, para esse fundo penitenciário. Sim. Legal. Então, vamos seguir aqui. Vou de novo, acho que eu nunca vi ninguém tratando com essa profundidade dos temas que a gente está debatendo aqui hoje. Isso está muito legal. E nada melhor do que conversar com alguém que tenha esse conhecimento todo para nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, inclusive dúvidas que eu tenho. Professor, vamos voltar um pouquinho para a figura do arrematante aqui. Né? O arrematante comprou o imóvel, foi lá, pagou a arrematação dele, está feliz da vida, mas ele ainda não registrou é, essa compra, essa arrematação em seu nome. Eu vejo muitos arrematantes se antecipando e entrando em imóvel, principalmente que ele acredita estar vazio. No direito penal, esse ato seria um ato que não traria nenhum problema? O arrematante ele pode fazer isso? Ou não? Existe algum perigo dele estar cometendo algum tipo de crime? Se ele ingressa no imóvel sabendo que o imóvel está ocupado, a gente pode pensar em violação de domicílio. Mas vamos imaginar, tua pergunta foi diferente. Tua pergunta era, imagina que esteja vazio. Nesse caso, a gente pode pensar eventualmente numa figura que chama erro de tipo. Ele não tinha conhecimento da realidade, portanto, ele não age com dolo. Se ele não age com dolo, a conduta é atípica. Agora, para evitar problema, o ideal é que ele certifique que exista ou não alguém ocupando aquele imóvel. Então, assim, pode, de fato, dar violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, pode ser conduta atípica caso ele não tenha certeza, ele não sabia, na verdade, que aquele imóvel está sendo ocupado. Mas esse é um ponto de atenção também em relação ao que está acontecendo. Dá para pensar na possibilidade, se estiver ocupado, missão na posse, por exemplo, para garantir que haja efetivamente uma posse ilícita, né? E se descobrir também que o imóvel está ocupado, a emissão na posse é uma medida que se põe também. Não, com certeza. É que, assim, o ponto que eu gostaria de aprofundar é que existem algumas situações. Porque para você adentrar a um imóvel, você vai ter que fazer uso de força. Normalmente, por mais que o imóvel esteja vazio, você vai precisar contratar um chaveiro para realizar o arrombamento. E ótimo, se o imóvel estiver vazio, você entrou, não vai ter problema nenhum, problema resolvido. Mas a gente pode encontrar algumas situações diversas nesse tipo de situação. Por exemplo, encontrar um imóvel que tem bens dentro dele. E aí? Se enquadraria nesse tipo de crime ou também não? Se Não. ingressar sem saber que o imóvel está ocupado, então foi lá, tocou campainha, não tem movimento, o que ele consegue enxergar, na verdade, parece estar desocupado. Ingressou, mesmo que haja alguém lá, a gente pode pensar na figura do erro de tipo. O erro de tipo sempre afasta o dolo. Como não Legal. existe violação de domicílio culposa, por crime ele não responde. Né? Agora, eventualmente, se o imóvel estiver ocupado, vamos imaginar o seguinte, olha, ele foi lá, chamou o chaveiro, abriu a porta, viu que o imóvel está ocupado. Ele não entra. Ele não Perfeito. entra. Essa dica é super importante. Então, assim, é, é muito importante, de novo, a questão da intenção. Normalmente, quando a gente fala em crime, a gente pesa muito essa questão da intenção, né, professor? É importante deixar isso muito claro. Então, acho que essa notícia que você traz vai trazer tranquilidade para muitos arrematantes que têm este costume, esse hábito. É, de novo, eu sou uma pessoa um pouco mais cautelosa, eu sempre gosto de ter mais certeza para entrar no imóvel. Se eu tiver algum tipo de dúvida, eu prefiro fazer uma ata notarial, ir lá com o cartorário acompanhando, para deixar tudo às claras, inclusive o que encontrou dentro do imóvel ou não.
mas pensando no direito penal, seria muito difícil, a não ser que esse imóvel esteja ocupado, né, que ele tenha ciência disso, isso esteja claro, ou o uso de violência para retirar quem está dentro do imóvel também, né, professor? Aí seria um problema. Porque isso pode gerar, eventualmente, outros crimes, né? Enfim, violação de domicílio é o crime pelo ingresso no imóvel, mas se houver, por exemplo, lesão corporal, responde pela lesão corporal. Outras situações podem acontecer ali e trazer, na verdade, consequências muito mais graves. Legal. Então, é um ponto de atenção. Só entrem no imóvel se tiver certeza que ele está vazio. Fica aqui a nossa dica. Não tem certeza, assim, não corra o risco. De novo, tente encontrar outro meio, notifique extrajudicialmente. E se for realmente adentrar esse imóvel tendo algum tipo de dúvida, use algum tipo de artifício como a ata notarial, que vai te trazer uma certa segurança. Viu que o imóvel está ocupado, se você entrou, fecha a porta, não faz nada, não entre, saia e tome as medidas legais necessárias para tomar posse desse imóvel da forma correta. Professor, agora vamos falar um pouquinho na figura da pessoa que está perdendo o bem. Né? Eu arrematei o imóvel, estou feliz da vida, mas uma das grandes preocupações, principalmente dos leigos, quando a gente fala de leilão, é da história o ocupante vai detonar meu imóvel, vai quebrar tudo, vai pôr fogo. Essa é uma grande preocupação que a gente encontra no nosso mercado. A pessoa que faz isso, ela está cometendo algum tipo de crime? Ela pode ser responsabilizada por esse ato? Sim, crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Esse artigo 163 pode, inclusive, ter causa de aumento de pena, no caso de motivo egoístico, por exemplo. Então, se for para prejudicar o arrematante, por exemplo, você tem ali essa possibilidade, né? É o artigo 163, parágrafo único, inciso 4º. O inciso 4º prevê prevê uma qualificadora, na verdade, se o crime for praticado por motivo egoístico ou se houver prejuízo considerável para a vítima. Agora, no artigo 163, deve existir o dolo de causar prejuízo à vítima. Então, esse é um ponto importante. Se, eventualmente, a deterioração ocorre pelo uso, você vai ter que comprovar que havia naquela conduta de deteriorar, destruir ou inutilizar o imóvel, um dolo de causar prejuízo econômico para a vítima. Isso é um problema. E aí tem uma situação também, Daniel, que é o seguinte: esse crime, você vai ter o 63, o inciso 4º do seu parágrafo também, do 63, que a gente falou agora, somente se procede mediante queixa. Então, na verdade, o que acontece? O arrematante ele vai também ter ato com o advogado criminal. Se ele quiser processar aquela pessoa que destruiu o seu imóvel, depois que soube da arrematação, né? E é importante prova em relação a isso. Poxa, conseguiu tirar foto antes, conseguiu tirar foto depois. É uma forma de você provar que, assim, poxa, assim que soube que o imóvel estava arrematado, detonou o imóvel. Só que, beleza, a ação penal é privada. Se a ação penal é privada, vai ter que ir atrás de advogado. Se a ação penal é privada, vai ter que pagar custo, 50 UFESPs, aqui em São Paulo. Né? Daria isso, professor? Então, em torno de R$ 1.500, salvo engano. Seria uma despesa considerável para um crime. Qual seria a punibilidade desse A crime? pena do dano, detenção de 1 a 6 meses, e se houver um dano considerável, 6 meses a 3 anos. Daí vai ser convertido em medida socioeducativa. Vai ter ali a juizado especial criminal ou acordo, né? Você vai ter institutos despenalizadores. De qualquer forma, assim, uma condenação, muito difícil que haja. A existência do processo já é muito difícil que haja. Tá. Na verdade, sim, é legal saber disso, porque é um mecanismo a mais que os arrematantes têm, principalmente pensando, de novo, na questão educacional para que não aconteça. Né? Mas
aparentemente é algo que não é tão simples de conseguir, primeiro, provar, né? E segundo, que você teria todo o gasto com o processo criminal, tendo que contratar um advogado, um especialista para isso, e segundo, pagando custas de processo. E fora, de novo, né, toda aquela parte burocrática que se tiver audiência, vai ter que ir à audiência, vai ter que acompanhar. Então, isso também acaba desestimulando os arrematantes a adentrarem com esse tipo de medida, né? E um outro ponto também, Daniel, que é importante, esse dano ele tem que ser comprovado por perícia. Mais um gasto. Não, aí seria a perícia oficial, né? Mas Tá. esse é um ponto que denota, na verdade, a importância de um criminalista atuando. Se não houver perícia, a princípio não houve dano. Inclusive, professor, então, em tese, se você pegou um imóvel que foi detonado, você teria que aguardar a perícia para começar a fazer uma reforma, para tentar ajeitar esse imóvel, para tentar vendê-lo e trazer lucratividade. De novo, na arrematação, tempo é dinheiro, então também seria mais um problema que acabaria prejudicando o arrematante para tentar entrar e tomar algum tipo de providência na esfera criminal. Sem dúvida. E não vai demorar pouco, não, né? Essa notícia também é desanimadora. Normalmente, para conseguir uma perícia, demora um tempo considerável. 6 meses, 8 meses, se for É. rápido. Falar isso para o arrematante, ele fica maluco. Você vai deixar o imóvel parado 8 meses, aí depois ainda vai ter que fazer a reforma. E Para se, pagar a por exemplo, cesta básica no final. e outra coisa, se você chega lá e o cara está quebrando ou quebra isso num flagrante, seria mais fácil? O flagrante, na verdade, o que acontece? Como é crime de competência do GCRIM, não tem flagrante também. Não tem flagrante. Não tem flagrante. Porque, na verdade, ele se livra do flagrante, se livra da fiança, não tem nem fiança, com a garantia pessoal de que ele vai comparecer. Ele assina um documento dizendo, olha, quando tiver audiência, eu compareço. Isso afasta o flagrante e afasta a fiança. Olha, interessante. Então, na verdade, é algo que é possível, mas não é algo trivial, é algo um pouco mais complexo para conseguir comprovar a intenção, e seria um crime com baixo potencial lesivo e com uma pena extremamente irrisória, vamos colocar dessa forma. Professor, aproveitando aqui uma coisa que tem acontecido bastante no mercado de leilão e já tem alguns anos, é a questão do site falso. Né? Em imóvel acontece, é um pouco mais difícil, mas em veículo a gente teve aí, em alguns períodos, uma explosão desses sites. Como é que é isso? A pessoa que infelizmente cai em um golpe desse, numa situação dessas, como é que ela deve proceder? Né? Primeiro, de novo, pessoal, quer arrematar? Vai no site da Junta Comercial, vai no Leilão Imóvel, todos os sites que a gente coloca no nosso portal são verificados, são os sites reais dos leiloeiros. Então, assim, tome esse cuidado, principalmente quando dá um Google ali, que às vezes aparece a página fraudulenta. Sempre certifique, junta comercial ou algum portal de confiança para ter certeza que esse site é o site oficial do leiloeiro. Eu já tive casos de cliente que caiu em golpe desse tipo, e assim, um golpe muito bem feito. Mas muito bem feito. Teve até fraude sobre documentos do processo. Foi entregue processo, né, com documentação falsa. Então, na verdade, assim, dá para pensar em falsidade ideológica, mais uma vez, falsificação de documento público ou particular, estelionato, caso de fato haja um prejuízo econômico, né? E aí, o que é importante, né, como cautela, você tem condição de falar muito melhor que eu, mas o que eu penso de importância? Verificar o credenciamento do leiloeiro, né, no tribunal competente, verificar se o edital é autêntico, né, e evitar pagamento em conta de pessoa física. Então, O leiloeiro normalmente é pessoa física, hein, professor? paga para ele? Normalmente, sim. A comissão, e dependendo do tipo de leilão, o leiloeiro recebe e repassa. Leilão judicial, não, pessoal. Leilão judicial, o pagamento é feito no processo, mas a Eu pensando comissão em é leilão feita. judicial. Mas, de qualquer forma, tomar alguns cuidados, tomar algumas cautelas para certificar que aquele leilão de fato existe. Então, esse é um ponto importante. Porque aí
é aquela situação, né? A conta não vai ser de uma pessoa que você vai localizar, vai ser de um laranja. Vai dar para instalar inquérito? Vai. Mas a chance de você chegar efetivamente nas pessoas que deram o golpe acaba sendo muito difícil. Eu já tive caso, Daniel, de fraude em arrematação de imóvel, né? Então, isso acontece. Concordo com você, mais comum em carro, mas já tive um caso de fraude em arrematação de imóvel. Acontece, eu acho que é um tema que é bom, as pessoas que estão buscando esse tipo de bem, né? Principalmente hoje, que as pessoas têm o hábito, o costume de pesquisar no Google, aparecer o site lá, clicar, e achar que é um site oficial, né? Isso gera confiança. Não façam isso, pessoal. Assim, muito cuidado para quem você está realizando o pagamento, né? De novo, se for leiloeiro, vê se é realmente o nome do leiloeiro que está ali, que consta no boleto que ele mandou. É, hoje, com a história do Pix, se o Pix é realmente do leiloeiro ou da empresa. Se for o processo judicial, é feito uma guia, né, vinculada ao processo. Então, existem mecanismos para que você evite cair em golpe e entrar numa belíssima enrascada e perder o seu dinheiro. E como você disse, professor, hoje os golpes são muito bem feitos. Inclusive, já vi situação que o telefone do escritório do leiloeiro do WhatsApp foi clonado, pegaram o próprio número do leiloeiro, o número oficial que estava no site do cara, e mandaram um monte de boleto falso para o pessoal acabou pagando, e foi assim, terrível, terrível. É, então, muito cuidado. Professor, você acha que tem mais algum tema que a gente deve tratar que seria importante aqui para o nosso público referente ao direito penal e aos leilões? Eu acho que é importante tomar cuidado também com a lavagem de capitais, né? Os imóveis podem ser utilizados para dissimular a origem ilícita, tomar muito cuidado com isso também, tanto o leiloeiro como o arrematante também, em relação a isso. Eu acho que são esses os pontos principais, Daniel, Vamos, sobre essa questão. vamos É, falar um pouquinho dessa questão de lavagem de capital. Professor, explica para a gente como seria uma operação dessa, como é que você consegue enxergar e os cuidados que deveriam ser tomados. Até porque hoje os leiloeiros, eles estão um pouco mais escaldados, eles são obrigados a informar essas transações, né? O que talvez acabe dificultando um pouco esse tipo de prática. Mas com a sua experiência, assim, conte para nós um pouco dessa situação que você visualiza. quando a gente fala em lavagem de capitais, a gente tem que pensar num crime antecedente. A questão dos antecedentes criminais, por óbvio, tem que ser levantada, verificar a existência do crime antecedente, para que se possa pensar nisso. A lavagem de capitais tem a questão da ocultação, da dissimulação, natureza, origem, localização, disposição, a movimentação ou a propriedade de bens. Então, assim, uso de laranja para utilizar um dinheiro que foi obtido pela prática de crime para lavar o dinheiro. Então, aqui você tem a possibilidade de pensar nesse crime. E isso tem que ser checado, tem que ser verificado. Quem é essa pessoa, como é que ela pode arrematar ou não. Então, são pesquisas que são importantes para que se tenha efetivamente ali um cenário de segurança, tanto para o leiloeiro como para o arrematante e também para a justiça de uma forma geral. Então, na verdade, aí fica uma dica para os arrematantes não, desculpa, para os leiloeiros. é, Hoje, principalmente que os leilões são de forma eletrônica, na sua grande maioria, com relação a esse cadastro. Principalmente, às vezes, com bens de valores agregados, né, valores mais altos. Inclusive, eu já vi algumas situações que os leiloeiros pedem extrato da conta bancária, e aí tem uma discussão se pode, se não pode, se o leiloeiro teria esse poder de pedir isso de forma antecipada para ver se a pessoa tem condições de pagar ou não é, aquela arrematação, né, se realmente tem o dinheiro, imposto de renda. Então, eu já vi algumas dessas situações. E é muito legal. Sim, até porque o leiloeiro, ele, de novo, ele tem que ter muito cuidado e se ele enxerga alguma transação atípica, ele é obrigado a informar para que
se aprofunde e se investigue o que está acontecendo, né, professor? O É, papel mas do leiloeiro. pode acontecer, de repente, sei lá, a pessoa vai rematar imóvel e alega a origem, né, de que esse recurso veio de um empréstimo de terceiro, fictício, e omite a origem real. Então, você pode pensar aqui na possibilidade da lavagem de capitais. Uso de laranja também é uma possibilidade que se tem em relação a isso, né? Então, todas essas condutas, elas podem efetivamente trazer uso de empresa de fachada, por exemplo, para a prática, para a aquisição do imóvel em leilão, né? Tudo isso pode trazer problema, tem que se ficar muito atento com isso. Legal. É importante também, principalmente aqui para os nossos colegas leiloeiros, se atentarem a esse tipo de prática. Professor, eu acho que a gente tratou de tudo. Fraude contra credores, se você quiser falar um pouquinho também da implicação criminal, né? Existe a implicação civil É, nesse tipo de prática. Aí está dentro do estelionato também, né? Tem o crime de fraude à execução no Código Penal, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma espécie de fraude, está ligada ali ao crime de estelionato, né? Fraude à execução, artigo 179. Então, ali você tem essa possibilidade de pensar, mas está dentro do capítulo do estelionato, está dentro desse mesmo contexto. E para pensar em fraude e execução, já tem que existir um processo correndo, e na verdade seria até uma prática mais grave do que a fraude contra credores, porque você está lisando a justiça, né, Sim, o ente público, então sim. traria até essa gravidade a mais na prática, né? Exato. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Universidade Leilão Imóvel. Foi um prazer conversar com você. Mais uma vez, fale um pouquinho da sua mentoria que você falou no começo. Quem quiser te achar em rede social, quiser fazer a sua mentoria com essa experiência gigantesca que você tem no direito criminal, no direito penal, e vamos tratar mais sobre essas questões relacionadas a leilão. Para mim vai ser sempre um prazer tudo que você pensar sobre o tema que tem a ligação principalmente com imóveis ou leilão, a gente quer te ouvir. Fique Legal. convidado para participar sempre. Que bom. Agradeço o seu nome e convite. Para mim foi um prazer muito grande dialogar com você e, assim, poder, eventualmente, também ajudar pessoas. Do ponto de vista da advocacia criminal, a gente tem uma larga experiência, são 26 anos, e com base nisso a gente criou uma mentoria que serve para auxiliar e também acompanhar o desenvolvimento de carreira de jovens advogados, de pessoas que estão fazendo transição na carreira, pessoas que entendem que podem mais. Então, a gente tem uma mentoria desenvolvida, é um produto único no mercado, não tem mentoria para advocacia criminal, podem até chamar de mentoria, mas não é mentoria, né? Mentoria é outra coisa, é o que a gente está propondo, um acompanhamento de 6 meses, e se você tiver interesse, entra lá no @prof.edsonquinipel, vai ali na bio, tem um linkzinho para você responder o formulário, a gente vai verificar se você tem o perfil, tendo, a gente chama para uma reunião. Legal, professor. Muito obrigado. Sigam lá o professor Edson Knipel nas redes sociais. Pessoal, obrigado pela atenção e aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.